Hoje nós chegamos na parte do credo apostólico que fala da terceira pessoa da Trindade. Creio no Espírito Santo. Mas afinal, o que nós cremos acerca do Espírito Santo? O que nós sabemos sobre a terceira pessoa da Trindade? A Bíblia fala e nos revela a respeito do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. Eu poderia escolher vários textos da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mas o texto escolhido para nossa reflexão é o texto aqui de João, capítulo 14. E a palavra do Senhor diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Até aqui a leitura. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nós nos submetemos à Tua autoridade, à Tua soberania, e pedimos para que agora o Teu Espírito Santo venha guiar o nosso coração, guiar os nossos ouvidos diante da palavra, que o Teu Espírito Santo venha guiar a minha boca, as minhas intenções aqui no púlpito, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a palavra que nós acabamos de ler, essa palavra que já foi inspirada pelo Espírito Santo, que foi registrada e preservada de acordo com a orientação do mesmo Espírito. Abençoa, ó Deus, esse culto. Ó Deus, que não seja apenas um costume de vir à igreja na quinta-feira para ouvir a palavra, mas que possamos sair daqui, ó Deus, com o nosso coração confrontado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o contexto dos versos que nós acabamos de ler, o que aconteceu aqui para Jesus dizer essas palavras aos seus discípulos, isso aconteceu num contexto de muita tensão. Era uma quinta-feira à noite, em que Jesus está com os seus discípulos, às vésperas da traição de Jesus. Jesus seria traído por Judas, às vésperas da prisão no Getsêmani, e também às vésperas da crucificação de Jesus. São palavras de despedidas para os seus discípulos, uma ocasião triste, mas importante para nós, porque ali o Senhor Jesus instituiu uma cerimônia que nós conhecemos e chamamos de Santa Ceia do Senhor. Jesus então dirige essas palavras aos seus discípulos, sabendo que a sua partida era breve e que os discípulos experimentariam um momento muito complicado dali em diante, um momento de muita aflição e também de perseguição religiosa. Então Jesus dirige essas palavras a eles. Por um lado, pensando na humanidade de Jesus, o Senhor está com o coração partido em deixar os seus amigos ali, em deixar os seus alunos, os seus discípulos. Mas por outro lado, o Senhor Jesus sabe que está para acontecer um evento aguardado por muito tempo na história do povo de Deus. Um evento que foi esperado e profetizado por séculos. Que evento é este? Na verdade, são vários eventos que se conectam. Jesus
seria crucificado, mas venceria a morte na cruz no terceiro dia, ressuscitaria, se apresentaria aos seus discípulos e depois subiria ao Pai. Ao subir ao Pai, Jesus pediria a seu Pai, e o Pai então concederia o Espírito Santo na vida dos crentes, na vida daqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, na vida daqueles que creem em Jesus como o Messias. Os discípulos, eles conheciam essas profecias do Antigo Testamento, que falava da vinda do Espírito Santo. Os discípulos eram judeus, eles conheciam o livro de Ezequiel, o livro de Joel, o livro de Isaías, Jeremias, que são livros, são profecias que anunciam o derramamento do Espírito Santo. Então nós cremos que os discípulos tinham a ciência de que o Espírito um dia seria derramado e que iniciaria ali uma nova etapa na história do povo de Deus, um novo estágio na vida dos crentes. Os discípulos, eles sabiam disso, mas a pergunta que fica para nós quando nós lemos esse texto: até que ponto os discípulos sabiam a respeito do Espírito Santo? Qual é o tamanho da informação que eles tinham acerca do Espírito? Eles sabiam que o Espírito Santo estava presente na criação. Gênesis diz que o Espírito pairava sobre as águas. Eles tinham a informação de que o Espírito do Senhor, de tempo em tempo, pousava sobre algumas pessoas que recebiam algumas tarefas específicas, como por exemplo, tarefa de reinar o povo de Deus, a tarefa de exercer o sacerdócio ou a tarefa de profetizar. Então o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas do Antigo Testamento, os discípulos sabiam disso, e alguns dos discípulos também já tinham presenciado João Batista ali à beira do Jordão, dizendo que o Messias, o ungido, batizaria com o Espírito Santo. Então nós sabemos que os discípulos tinham aqui essas informações. Porém, irmãos, a informação que os discípulos tinham acerca do Espírito Santo era uma informação parcial, era uma revelação em partes. Porque nós entendemos que a revelação do Senhor na Bíblia, ao longo da história de salvação, é uma revelação progressiva, que começa em Gênesis e se completa no Novo Testamento. Então o que eu estou querendo dizer aqui aos irmãos é que os discípulos tinham um certo conhecimento do Espírito Santo, mas era um conhecimento parcial. Então o que Jesus está dizendo aqui aos discípulos, na verdade é uma revelação mais clara acerca da identidade do Espírito Santo. E essa revelação que Jesus faz acerca do Espírito Santo é que o Espírito é consolador. Leia comigo o verso 16 novamente. O texto diz assim: a promessa de Jesus: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O que Jesus está prometendo aqui, na sua despedida aos discípulos, é que eles não ficariam órfãos, eles não seriam desamparados, mas eles teriam um outro Consolador. Essa palavra aqui, Consolador, em algumas Bíblias, você encontra, ao invés desse termo, a palavra advogado. Algumas poucas Bíblias trazem o termo advogado, e conselheiro. Para quem tem a versão NVI, vai encontrar aí o termo conselheiro. A palavra em original, em grego, é paráclitos. Essa palavra, ela tem um significado muito específico naquela época. Era uma palavra usada para o advogado de defesa. Então, no primeiro século, o advogado de defesa de alguém em necessidade, esse ajudador jurídico,
era chamado de Paráclitos, que pode ser traduzido por auxiliador, pode ser traduzido por advogado, pode ser traduzido por consolador, mas também no primeiro século havia um outro significado mais genérico para essa palavra. E esse sentido mais genérico é de ajudador, alguém que presta socorro, alguém que presta ajuda a um necessitado. Então, quando Jesus promete aqui um consolador, tenha isso em mente. Jesus está prometendo um advogado de defesa. Jesus está prometendo aqui um auxiliador. Jesus está prometendo aqui um conselheiro. E é muito interessante que Jesus diz assim: eu vou pedir ao Pai, e o Pai há de enviar outro consolador. Reparou essa palavrinha aí? Outro consolador. Não é apenas um consolador. Isso é muito interessante, porque Jesus está atribuindo ao Espírito Santo um atributo que era dele mesmo. Jesus já tinha sido um consolador, um conselheiro para aqueles discípulos durante o ministério terreno dele. Mas agora Jesus está dizendo: eu, consolador, subo ao Pai, mas não se desesperem, virá outro consolador a vocês. E quando Jesus faz isso, quando Jesus também chama o Espírito de consolador, Jesus está trazendo aqui uma informação preciosíssima para nós. Nós somos informados de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ao contrário do que dizem os testemunhas de Jeová, uma seita horrorosa teologicamente, os testemunhas de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo não é Deus, mas que o Espírito é uma força impessoal, quase que um sopro, por exemplo. Só que você vai perceber em toda a Bíblia que o Espírito Santo faz coisas que somente uma pessoa pode fazer. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz em 1 Timóteo capítulo 4 que o Espírito Santo fala, uma força impessoal não pode falar. Nós lemos aqui com o pastor Marcelo, no momento da intercessão, que o Espírito Santo intercede por nós. Tiago, irmão de Jesus, diz que o Espírito Santo sente, ele tem sentimentos. Paulo alerta numa de suas cartas, dizendo que o Espírito Santo se entristece. Uma força impessoal não pode falar, não pode interceder, não pode sentir, somente uma pessoa pode fazer isso. E aproveitando o gancho, meus irmãos, eu não posso deixar de mencionar que essa pessoa é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa, o Espírito Santo, é Deus, igualmente ao Pai e ao Filho, da mesma natureza, da mesma substância. Nós temos várias provas bíblicas de que o Espírito Santo é Deus. Algumas delas, por exemplo, quando Jesus instrui aos discípulos para que batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, percebeu que essa frase? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é um nome para o Pai, um outro nome para o Filho e um outro nome para o Espírito Santo. É um nome no singular, você pode ler ali no seu texto em Mateus. É um nome que é o nome do Pai, e é o nome do Filho, e é o nome do Espírito Santo. O nome aqui tem a ver com identidade, é a mesma identidade, é a mesma natureza, impede igualdade, Pai, Filho e Espírito Santo. Outra prova bíblica nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 9, onde o autor ali chama o Espírito Santo de Espírito eterno. Eternidade é um atributo de Deus, só Deus é eterno. Outra prova interessante, o livro de Atos, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, deixa claro que mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir para Deus. Isso é importante a gente saber. Como cristãos bíblicos, o Espírito Santo
é uma pessoa, não é uma força impessoal, não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa e essa pessoa é Deus, ok? Então, voltando aqui para o contexto desses 3 versos que nós lemos aqui. Como eu disse no início, era um momento de tensão. Aqui nós encontramos palavras de despedida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus então promete um consolador diante dessa tensão e agora revela mais claramente quem é este consolador. Quero que você leia comigo, peço para que você me acompanhe. Verso 17, a palavra do Senhor diz assim: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Irmãos, essa nuance do Espírito Santo como Consolador é uma informação nova para aqueles discípulos. Porém, o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus em si, não é novidade para os discípulos. Como eu disse no início, eles tinham uma certa revelação, ainda que parcial, ainda que um conhecimento limitado acerca do Espírito Santo. De certa maneira, eles já tinham contato com o Espírito Santo. E aqui no verso 17, eu preciso trazer um esclarecimento teológico. O que Jesus quer dizer com o envio do Espírito Santo? Guarde bem isso. Jesus está prometendo que vai pedir ao Pai, o Pai vai enviar o Espírito Santo. Isso tem a ver com o Pentecostes, aquilo que vai acontecer em Atos capítulo 2, ok? Jesus não está prometendo a eles a regeneração ou a habitação do Espírito Santo na regeneração, mas é a capacitação do alto, algo que há de acontecer na vida daqueles discípulos em Atos 2, no Pentecostes. A ideia aqui, meus irmãos, nesse contexto, é que Jesus vai subir até o Pai, os discípulos ficarão, de certa maneira, desamparados, pelo menos esse é o entendimento deles até o momento. Eles precisam de um consolo do alto, e Jesus está confortando o coração desses discípulos, dizendo que eles não precisam se preocupar. Jesus sabe que eles vão passar por aflições, por tribulações, por lutas no processo de santificação, mas eles não serão desamparados. Eles serão capacitados para testemunhar Cristo ao mundo. Eles serão capacitados para lutar contra o pecado e contra tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Jesus está prometendo isso. É o poder, é o revestimento do Espírito Santo. Irmãos, e eu digo isso para a igreja nessa noite, porque talvez em algum dia você tenha lido aqui a segunda parte do verso 17, que diz assim: vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Alguns irmãos olham para esse texto e chegam à seguinte conclusão: então quer dizer que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava os crentes, e o Espírito Santo passa a habitar o crente somente no Novo Testamento. Talvez você tenha aprendido dessa maneira, que o Espírito Santo não habitava os crentes no Antigo Testamento, e que o Espírito Santo só habita os crentes no Novo Testamento depois de Pentecostes. E se você aprendeu desse jeito, eu quero desafiar você a não crer dessa maneira, porque teríamos problemas exegéticos gravíssimos aqui no texto. Quando nós vamos para o texto original em grego, essa interpretação não se sustenta. Entenda uma coisa: os crentes do Antigo Testamento também eram habitados pelo Espírito Santo. É lógico que aqui, nesse culto de quinta-feira, nós não temos tempo para explorar a exegese, a interpretação desse texto,
Por isso eu aproveito para fazer a propaganda do Centro de Estudos John Knox. Faça a sua inscrição para o curso de pneumatologia. O que é pneumatologia? Pneumatologia é pneuma, espírito em grego, logia é estudo. É o estudo do Espírito, o estudo do Espírito Santo. Então nós teremos uma matéria chamada pneumatologia, e na matéria de pneumatologia tem uma aula que nós vamos trabalhar somente esse texto, a explicação desse texto. Por ora, o que eu posso apresentar aos irmãos nessa noite é que fazer uma distinção espacial, levando a ferro e fogo as preposições aqui desse texto, com vocês e estará em vocês, não faz justiça ao texto original, ok? A gente não pode pensar nisso, que antes do Pentecostes o Espírito estava do lado, depois do Pentecostes agora o Espírito está dentro. Não se sustenta. A maneira mais coerente com o texto original aqui, na verdade nós podemos ler esse texto aqui de duas formas. A primeira é que quando Jesus diz aos discípulos: vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês, a primeira leitura é que o Espírito Santo já está naqueles discípulos, mas no Pentecostes eles terão uma experiência mais intensa do Espírito Santo. Eles terão um conhecimento maior do Espírito Santo. O Espírito Santo já habitava neles e com eles, mas depois do Pentecostes, o conhecimento do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo seria ainda mais intensa na vida deles. Outra maneira de ler esse texto, essa parte B aqui do verso 17, é como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês conhecem o Espírito Santo porque ele habita com vocês e estará em vocês como sempre esteve. Não vai mudar, vocês serão consolados pelo Espírito Santo. E eu gosto dessa explicação porque, para quem gosta de curiosidades acerca de papiros e manuscritos antigos, alguns papiros antigos trazem o texto dessa maneira: vocês o conhecem porque ele habita com vocês e está em vocês, no presente. Inclusive, a tradução desse texto aqui para o aramaico, que é a língua original de Jesus e dos discípulos, traz essa maneira. Diz assim: o Espírito Santo habita com vocês e está em vocês. Então o Espírito Santo já habitava os crentes no Antigo Testamento. É lógico que no Pentecostes essa habitação e esse conhecimento será ainda mais intenso. Irmãos, voltando aqui para o contexto. Em volta da mesa ali, Jesus instituindo a ceia, dirigindo palavras de despedida aos seus discípulos. Muito provavelmente os discípulos ali estavam pensando: já era, acabou. Jesus vai subir ao Pai, o que vai ser de nós? Então essas palavras de Jesus, o que nós lemos aqui nessa noite, o verso 15, 16 e 17, são palavras de conforto para aqueles discípulos. São palavras de esperança para aqueles discípulos. E nessa noite, nós precisamos desse conforto. Nós precisamos da esperança, dessa promessa aqui nas nossas vidas. Então eu pergunto para você: você crê no Espírito Santo? Conforme diz o credo apostólico, creio no Espírito Santo. Você crê? Outra pergunta: e na prática, no dia a dia, o que é crer no Espírito Santo? Uma vez, estava conversando com uma senhora, e eu não me lembro o contexto da conversa. Essa senhora não é da nossa igreja, mas o assunto era a igreja presbiteriana, principalmente a nossa igreja aqui, a primeira IPI de Bauru. E essa senhora disse para eu tomar cuidado, porque na igreja presbiteriana não tem o Espírito. Mais especificamente a primeira IPI de Bauru, essa senhora estava se dirigindo.
ali naquela igreja não tem o Espírito. Na hora, eu não imaginava, né, ouvir uma frase dessa, e eu fiquei pensando qual era o entendimento que essa senhora tinha acerca do Espírito Santo, como ela poderia medir o Espírito Santo. Talvez na mente dela, pode ser pelo dom de línguas, ou por alguma outra manifestação, mas essa foi a conclusão que essa senhora chegou. Em algumas igrejas evangélicas, se você fizer uma pesquisa acerca do Espírito Santo, se você chegar numa igreja, principalmente uma igreja pentecostal, e perguntar assim: você crê no Espírito Santo? Todos dirão: cremos no Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo. Mas se você investigar bem, você vai perceber que o entendimento que muitas pessoas, não todas, muitas pessoas têm do Espírito Santo, é como se o Espírito não fosse de fato uma pessoa, mas fosse uma coisa, porque dá para manipular. Tudo aquilo que eu consigo manipular é uma coisa, não é uma pessoa. Por exemplo, quando alguém marca a data de milagre e cura, tarde da bênção, sábado à tarde venham para o culto de cura da primeira IPI de Bauru, Ministério Tiago Pérez. A partir do momento em que alguém coloca a data para a ação do Espírito Santo, está tratando o Espírito Santo como uma coisa. Em outras palavras, está coisificando o Espírito. Não está tratando como uma pessoa. Então, por um lado, tem gente que pensa que crer no Espírito Santo, na prática, tem a ver com manifestações do Espírito Santo. Tem a ver com a busca pelos dons do Espírito Santo. Mas, por outro lado, aí nós temos um outro extremo. Tem gente que pensa que crer no Espírito Santo significa ter a capacidade de explicá-lo teologicamente. Crer no Espírito Santo, para algumas pessoas, é saber defender a pessoalidade e a divindade do Espírito. É dominar as nuances da disciplina de pneumatologia. Para algumas pessoas, crer no Espírito Santo é isso. Saber explicar teologicamente quem é o Espírito Santo. Irmãos, é uma bênção buscar os dons espirituais. O apóstolo Paulo diz ainda: busquem os melhores dons. Tem um dom melhor que o outro, de acordo com o apóstolo Paulo lá em Coríntios. Nós devemos buscar os dons. Inclusive, uma vez nós tivemos uma série aqui de dons espirituais aqui na igreja. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas caiu para mim o tema de dom de línguas. E a minha oração para Deus, para o Senhor, é o seguinte: Senhor, o que tem para hoje eu quero. Se os dons do Espírito são para hoje, eu quero. Nós devemos buscar os dons, e buscar os melhores dons. E aí Paulo vai aconselhar a buscar a profecia, e não o dom de línguas. É um assunto polêmico que a gente vai tratar também na aula de pneumatologia no John Knox. Então é bom buscar os dons do Espírito. E também é bom você estudar teologia para que você tenha um conceito maduro acerca do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer é que crer no Espírito Santo, na prática, no dia a dia, não se resume a esses dois extremos. Não se resume a buscar os dons e nem a estudar teologicamente o Espírito Santo. Crer no Espírito Santo é principalmente depender da terceira pessoa da Trindade. Isso é crer no dia a dia no Espírito Santo. É depender do Espírito Santo. O crente, ele depende do Espírito de Deus desde a sua regeneração até a sua glorificação, em todas as etapas da sua vida, em todas as etapas da salvação.
nós precisamos recorrer ao Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador ou Ajudador, porque o Espírito Santo está em nós, está conosco o tempo todo. O Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo nos confronta os pecados do nosso coração, os nossos ídolos. O Espírito Santo nos fortalece, nos capacita para testemunhar. O Espírito Santo nos santifica. Nós precisamos depender, eu preciso depender, você precisa depender do Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, as nossas lutas, elas são mais difíceis do que já são, elas se tornam mais difíceis, porque nós nos esquecemos desse detalhe, da dependência do Espírito Santo. Muitas vezes, quando nós enfrentamos tentações, ao invés de recorrer à ajuda do Consolador, do intercessor Espírito Santo, nós recorremos a várias formas de legalismo. Ao invés de orar no momento da tentação, a gente cria algumas regras. Pode isso, não pode aquilo. Se eu fizer isso por 1 mês, eu não vou pecar. Se eu deixar de fazer isso por 2 semanas, eu não vou pecar. Quando deveríamos de fato recorrer ao Espírito Santo, não a métodos legalistas. Muitas vezes no momento de angústia e de tribulação, de prova, ao invés de buscar a ajuda do alto, na oração, na consagração, a ajuda do Espírito Santo, nós procuramos conforto na autocomiseração. Nós tentamos nos justificar diante dos nossos vacilos, dizendo: olha, eu sou assim mesmo, eu sou fraco, eu sou fraca, eu não consigo, tadinho de mim, Deus me abandonou. O Senhor não nos abandonou. Jesus não mentiu quando dirigiu aquelas palavras de conforto aos seus discípulos. Jesus disse: eu vou subir ao Pai e o Pai enviará outro Consolador. Irmãos, o Pai e o Filho providenciaram alguém que advoga a nossa causa, que intercede por nós, que nos ajuda. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. As pessoas lá fora no mundo não conhecem o Espírito Santo, mas você conhece, porque Ele esteve com você o tempo todo, está com você e está em você. Amém?